Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Edu Ferreira na área com mais um podcast aqui sensacional com meu amigo, meu brother, meu parceiro aqui de missão, Vitor Sevioli. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo, meu querido, para mais uma edição aqui do nosso podcast Empreendendo o Empreendedor. Fala aí, meu amigo, conta tudo, não me esconda nada. Fala, Edu, boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, cara. Que bom que a gente está aqui para falar desse tema top, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Acabei nem falando do tema, nós vamos falar hoje. Qual é o tema, Vitor, de hoje? Então a gente está começando essa série, né, Edu? Mais uma série que a gente está começando. Terminamos a segunda série de autoliderança, onde você discorreu o tema aí com uma excelência absurda. Maravilha, amigo. Parabéns aí pela forma como você conduziu. E hoje a gente está começando a nossa terceira série, né, Edu? Sobre educação financeira. É isso. Lembrando que você aqui, nossas séries aqui são feitas em três episódios. Cada assunto ele tem 3 episódios. Para quê? Para você formatar melhor a mente, para você entender o assunto, início, meio e fim e captar melhor a mensagem, tá? Já que você está aí no vídeo, já vou pedir para você, senta o dedo no like aí, já curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, filho de Deus, e manda isso para todo mundo aí, para ajudar a gente a divulgar mais o canal. Beleza, Vitor? É isso aí, Edu. Então esse é o primeiro de 3 episódios, né? E a gente vai falar desse tema. Você acha que educação financeira, Edu, é algo importante na vida de uma pessoa? Cara, vou para te falar, viu, Vitor, que você é especialista no assunto da educação financeira, mas a educação financeira, ela está equiparada ao oxigênio, viu, cara? Não sei se o oxigênio é importante, mas eu acho que a relevância é a mesma. Edu, a gente estava até esses dias conversando aqui em casa, né? A gente estava listando assim quais são as competências que uma pessoa tem que ter para se dar bem na vida, né? É, E a gente estava pensando nas 5 principais. a E a primeira é gente tomar começou, café. sem sombra de dúvida, né? Depois de tomar café, a gente falou sobre a gente falou sobre comunicação, né? Porque É, assim, se você sabe se comunicar, se você consegue transmitir sua mensagem de maneira clara e persuasiva, você se dá bem na vida pessoal e profissional. A comunicação é uma baita de uma habilidade, né? Falamos outras sim, mais, falamos sobre inteligência emocional, falamos sobre marketing digital, que hoje, cara, o marketing digital explodiu, né, Edu? sim, cara. Agora, sem sombra de dúvida, cara, na minha opinião, educação financeira é a competência que todo ser humano deveria desenvolver e deveria ser parte integrante da pessoa, Edu. A educação financeira deveria ser base do conhecimento do ser humano. Deveria Eu estar deveria nas aprender lá escolas, no pré, né? Lá do prézinho, exatamente. né? Deveria estar nas escolas, apesar que muitas escolas já estão inserindo isso, Sim, mas é algo novo, né, Edu? É algo novo isso. agora. E porque tudo, Edu, educação financeira tá ligado com tudo, cara. Tá tudo interligado, entendeu? Mas o Então, que se que você. é, Vitor? O que que é educação financeira, cara? Educação financeira. Por que que é uma educação financeira? Às vezes a pessoa está assistindo aí, escuta tanto isso, educação financeira. Dá uma explanada aí, Vitor. Você é um cara especialista no assunto aí. O que que é educação financeira? Educação financeira, Edu, é a capacidade que o indivíduo tem de aplicar os conhecimentos financeiros que ele adquiriu. Então, uma Hum, coisa é você ter conhecimento sobre finança. Outra coisa, você ter educação financeira. Porque educação é quando você consegue aplicar um conhecimento que você tem. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de um indivíduo que ele tem conhecimento financeiro e ele consegue aplicar isso na sua vida de maneira a tomar decisões sábias para que ele tenha saúde financeira. Então, basicamente, educação financeira, falando em termos simples, é isso. Então, Edu, a educação financeira ela está totalmente ligada com basicamente todas as áreas da vida do indivíduo. Porque para pensar, Edu, você já viu um cara endividado? Um cara que está no vermelho financeiramente? Você vai conversar com uma pessoa que está endividada, que está passando por sérios problemas financeiros, normalmente ele está mal emocionalmente, isso afeta os relacionamentos dele, às vezes ele está tendo briga no casamento por causa disso, conflitos conjugais. Às vezes o cara está com a cabeça tão cheia, cara, por conta disso, que ele não consegue ter tempo ali junto com a família, com os filhos, não dá atenção.
Às vezes ele briga lá no trabalho porque ele está com dívida, aí afeta a área profissional dele. A pessoa que está com problema financeiro, dependendo do tanto de tempo que isso se arrasta, começa a afetar a saúde dela. Uma vez que você não está bem emocionalmente, automaticamente a saúde começa a padecer também. Afeta a autoestima da pessoa. Então, se você não está bem financeiramente, cara, parece que a vida toda ela começa a ficar mal junto. Então, Sim. é uma área da vida, Edu, que ela tem que ser cuidada com muito capricho, cara. Tem que receber um tratamento especial. Mas Então, aquelas quando a gente. pessoas que falam, Vitor, só cortando, aquelas pessoas que falam assim, mas tá, eu não ganho nem para comer direito, eu vou ter educação financeira, como que eu vou administrar dinheiro? Quando eu ganhar mais, aí sim eu vou administrar. Então eu tenho, é isso mesmo, Vitor? Educação financeira é só para rico? De forma alguma, Edu. Até porque a questão de ganhar também está ligado com a educação financeira, né? Então, se a Sim, pessoa ela ganha pouco, que nem você acabou de criar um cenário de uma pessoa que ela quase não ganha nada, né? Foi esse cenário que você criou. Então, se sim, eu ela quase ganho. não tem capacidade de produzir, então está faltando educação financeira para ela, né? Porque a capacidade de produzir ela também está ligado com a educação financeira. E também, Edu, Hoje, aí ainda tem uma outra questão, que a educação financeira ela não está atrelada somente para quem produz muito, mas também para quem produz pouco. Porque se você não tem inteligência financeira para administrar o pouco, você também não vai ter inteligência financeira para administrar o muito, porque a lógica é a mesma. Os princípios são os mesmos. sim, exatamente. Então, não tem nada a ver o salário, o ganho de uma pessoa com a educação financeira, né? Porque tem gente que ganha, que pode ganhar 2, 3 mil reais e ter uma vida como rico, e tem gente que ganha 50 mil reais e uma vida totalmente endividada. Então a Exatamente. questão não é o quanto você ganha, é o que você faz com quanto você ganha, não é? Então a educação financeira é isso. Então, até está na Bíblia, né? Seja fiel no pouco que no muito eu vou te colocar. Se você sabe administrar o pouco, você. Tem uma frase, Vitor, que é muito legal. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Quem não sabe administrar tostão nunca vai administrar milhão. Entendeu? Essa é boa, hein? Então é isso, exatamente isso que você acabou de falar, né? Então, e a gente vive hoje num desafio muito grande, né, Vitor? Hoje o momento do Brasil hoje, socioeconômico falando, ele está muito delicado, né? Então você vai fazer, por exemplo, você vai comprar umas coisas no supermercado, cara, você cai de costa o preço das coisas. Aí eu fico imaginando, Vitor, como é que faz uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos para manter uma família? Como é que o cara faz? É por isso que é fundamental ter inteligência financeira e educação financeira, né, Edu? Sim, Porque essa pessoa, mediante o cenário que a gente está vivendo, a economia do jeito que está, os preços das coisas cada vez mais alto, o custo de vida cada vez mais elevado. Então, se você não aprender a administrar os seus recursos financeiros, automaticamente você vai sofrer e sua família vai sofrer, né? Então, a gente está trazendo hoje aqui, né, Edu, educação financeira para empreendedores. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, que é empreendedor, que está prestigiando aqui o nosso trabalho. Nosso conteúdo é exclusivo para você, que tem aí o seu negócio e que você quer aprender a fazer melhor ainda, se você já faz bem esse trabalho financeiro na sua vida, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Parabéns. Espero que a gente consiga ainda trazer algum conteúdo que agregue ainda mais aqui na sua vida. E se hoje você percebe que isso é uma lacuna, que é uma deficiência aí na sua vida, que você sabe que você precisa de um conhecimento extra para te ajudar a administrar melhor suas finanças pessoais, você está no lugar certo, que a gente vai trazer nessa série, né, Edu? A gente vai trazer os 5 princípios financeiros que, se aplicados, Edu, grava isso. Os 5 princípios financeiros que estão em qualquer livro de finanças que você pegar, esses 5 princípios financeiros estarão lá. Que se eles forem aplicados, não existe nenhuma possibilidade da pessoa não dar um salto financeiro na vida. Então, se a pessoa gostei. aplicar esses 5 princípios, ela automaticamente vai dar um salto financeiro na vida. Se ela estiver endividada, ela vai desendividar.
Se ela estiver empatando, se ela estiver no 0 a 0, ela vai começar a ter reserva financeira. Pô, muito bacana. Se ela já tiver uma reserva financeira, ela vai conseguir aumentar isso. Se a gente segue princípios, Edu, a gente consegue entender as regras do jogo, porque as regras existem a partir de princípios. Primeiro eu entendo os princípios, depois eu entendo as regras, aí eu consigo praticar isso, que aí fica mais fácil. Então a gente vai trazer aqui os 5 princípios no decorrer das 3 séries, para que a gente possa ajudar os empreendedores aí a administrar melhor seus recursos financeiros. Muito bom. E uma coisa que é fundamental para o negócio, cara, para a saúde do teu negócio e para a sua saúde. Não, tem gente que faz uma salada só, Vitor. Coloca a conta pessoal, conta do negócio, tudo numa única conta, cara. Aí ele não sabe da onde que veio, da onde que saiu. Então, isso ele não sabe quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que foi a renda, quanto não foi, qual o capital de giro que ele tem. Vira uma salada o negócio dele. Entendeu? Então vai entrando, ele vai usando, vai entrando, ele vai usando, vai entrando, ele vai usando. Chega uma hora que ele não sabe nem o que ele está fazendo mais. Né? Então, de uma maneira prática, Vitor, você que lida muito com isso na prática, né, cara? De uma maneira prática, como o cara, por exemplo, ele catou o dinheiro dele, Vitor. Não importa se for salário, prolabore, o que for. Ele separou a reserva dele do mês lá. Como é que ele administra esse dinheiro, cara? Quais são os passos que ele tem que fazer para que realmente que funcione essa administração financeira para ele, entendeu? Então, Edu, falando sobre esse critério que você comentou, que aparentemente é uma coisa simples, que você precisa separar a pessoa jurídica de pessoa física, aparentemente é simples, né, Edu? Não é algo simples? Você acha que Sim, alguém não sabe disso? Você acha que algum empreendedor não sabe disso? Todo mundo sabe, sim. Edu. Isso daí é questão básica. Mas poucos aplicam, Edu. É impressionante a quantidade de empresários e empreendedores que misturam pessoa física com pessoa jurídica. Então coloca lá as contas físicas para se pagar, para a empresa pagar. Vira tudo um bolo só, como você comentou. Então, esse aspecto que você acabou de mencionar é importantíssimo a gente citar aqui. Ainda não faz parte, hoje, o nosso tema de hoje, né, Edu? Que são os 2 maiores princípios financeiros do mundo. Então, a gente falou que a gente vai abordar 5 princípios Certo. no decorrer da série, certo? Só que hoje a gente vai tratar dos 2 principais, ou os 2 maiores. O que a gente está falando aqui ainda não é os 2 principais, a gente só está dando aqui uma preliminar, né, Edu? Que é Isso. necessário o empreendedor separar a vida jurídica, pessoa jurídica, de pessoa física. Como fazer isso? É muito fácil, Edu. Precisa ter organização. Se você é uma pessoa organizada, a coisa fica mais fácil. Então, o primeiro passo é você, como empreendedor, você determinar o seu prolabore. O que é o prolabore, Edu? É o salário do proprietário na empresa. Então, se o proprietário da empresa, o empresário, ele atua dentro da empresa, ele trabalha, ele dedica aí o seu tempo e sua energia na empresa, ele também tem direito a um salário. Isso é o chamado prolabore. Então, você vai determinar um salário adequado, de acordo com as condições da sua empresa, que você todo mês vai fazer, você vai receber aquele prolabore. Isso não é, Edu, a retirada de sócios ou a retirada da empresa. Então, se você é um empresário individual ou se você faz parte de uma sociedade, você tem a sua retirada, que ela é feita periodicamente. Na administração de empresas, normalmente você é ensinado a fazer isso a cada período de 12 meses, onde você, ao final de um período de 12 meses, você faz a apuração dos lucros da empresa e você faz a retirada dos sócios ou a retirada do empresário, que é diferente do Prolabore. Não, são coisas diferentes. Sim. Então, a gente tem que partir primeiro do princípio aqui, Edu, de que o empreendedor que está aqui assistindo a gente, ele tem consciência de que a vida física dele, pessoa física e pessoa jurídica, quando se trata de finanças, precisa estar separado. Então, você vai determinar qual é o seu prolabore. Então, vamos pensar um número aqui fictício, tá, Edu? Então, vamos pensar aí que o empresário determinou que ele vai pegar um prolabore de R$ 10.000 por mês. Então, isso vai sair da conta jurídica dele para a conta física. Para a conta física. Aí, a partir de então, nessa conta física, ele só vai administrar
as contas e despesas relacionadas à pessoa física dele. Ele não vai pagar nada referente à pessoa jurídica, não vai pagar nenhuma conta da empresa ali. Ao mesmo tempo que na conta bancária da pessoa jurídica, ele não vai pagar nenhuma conta física. Ele não vai pagar a escola do filho, não vai pagar a água da casa dele, não vai pagar o telefone, não vai pagar a internet da casa dele, nada lá. Essas duas coisas precisam estar separadas. Uma conta para a pessoa jurídica e uma outra conta para a pessoa física. A transferência do dinheiro do Prolabore da conta jurídica para a pessoa física e depois, a partir de então, a administração passa a ser feita a partir dessa conta física. Então, Edu, esse daqui é o trabalho de base, né? Sim. É o trabalho Mas de então, base. nesse caso aqui, você falou, tá, eu vou tirar um Prolabore de 10 mil reais. Tá, mas o cara é o dono da empresa, então quer dizer que ele não pode pegar o valor que ele quiser. Se entrar 100 mil reais do caixa, ele não pode pegar 100 mil reais do caixa. Ele é o dono da empresa, como que é isso? Não pode então, né? É por isso que a gente falou de organização, né, Edu? Você precisa ser organizado e Exatamente. entender o que é uma empresa, né? Às vezes Sim, uma empresa ela tem um determinado faturamento em um mês e ela não vai ter esse mesmo faturamento nos meses seguintes. E você precisa entender que a empresa, você não pode enxergar ela como um mês isolado. Você tem que enxergar ela dentro de um período. Então, independente de quanto a sua empresa faturou naquele mês, pode ser que ela tenha explodido o faturamento. Isso não significa que você vai aumentar o seu prolabore. Você precisa ser fiel àquilo que você estabeleceu. Porque quando existe ordem, Edu, quando existe ordem na coisa, quando existe ordem na empresa, quando existe ordem na vida, as coisas acontecem. sim, Então, se você teve um faturamento mais alto do que o normal, do que o tradicional, aquele dinheiro a mais que entrou na sua empresa vai para o capital de giro da sua empresa. Então, você vai abastecer o seu capital de giro. Porque pode ser que daqui 2, 3 meses a sua empresa ela passe alguma dificuldade e você precisa ter saúde financeira na empresa para que ela suporte uma situação difícil. Imagina, Edu, tanto de empresa que fechou na pandemia porque não tinha capital de giro. A empresa estava exatamente. comprometida financeiramente. Então, quando veio a adversidade, precisou fechar as portas e a empresa não tinha mais como fazer faturamento, ela teve que fechar as portas porque Tem que ela não tinha fechar. capital de giro. E como É bem isso faz? mesmo. Não faz, não dá Né? pra fazer, não faz, né? Tem que realmente encerrar as atividades e tchau, entendeu? Então, realmente educação financeira é aquilo que você falou, realmente é uma educação, é um processo. Não começa da noite para o dia, é tudo um processo. Exatamente. Infelizmente, nós brasileiros, nós não temos uma cultura de educação financeira. Não vem isso lá do berço, infelizmente. São pouquíssimas famílias que realmente aplicam isso na educação dos seus filhos, né? Então, isso é tão importante, Vitor, que isso não deveria nem ser questionado se tem que ter ou não. Tem que estar na grade curricular de todas as escolas públicas do Brasil, cara. Qualquer coisa. Por quê? Se não ensina dinheiro para as crianças, aí por isso que vai para na hora que ele está na fase adulta, que ele vai trabalhar, pegar o primeiro salário ou fazer qualquer outra coisa, ele não sabe o que faz, cara, com o dinheiro. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, cartão de crédito. Cartão de crédito da loja A, loja B, loja C, e aí ele vai gastando, entendeu? Aí é comum, né? Você vê os pais bancando lá as contas, porque não tem educação financeira nenhuma. Então, de fato, Vitor, eu aprendi educação financeira na marra, cara. Na marra, Vitor, sabe? Apanhando, comprando, devendo, aquele negócio louco, assim. Felizmente, a gente gasta mais energia para consertar as coisas do que para aprender de uma maneira mais correta como funciona o processo, né? Então, esse é um tema muito rico, cara. Esse tema aqui dá inúmeros episódios só para falar desse tema, educação financeira. Então, o processo ele é muito mais embaixo que a gente possa imaginar, cara. Tá? Então, já nesses dois pontos, Vitor, quais são os dois maiores princípios financeiros do mundo? Até eu estou curioso para saber quais são esses princípios. Sim, então a gente vai começar a falar sobre eles agora, Edu. Mais uma vez, só reforçando aí a importância do seu like. Sim, Se galera. você puder fazer isso agora, porque isso faz o algoritmo lá do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar isso para mais pessoas, para outros empreendedores,
para que eles também tenham acesso a esse conteúdo que pode ser que seja útil para a vida deles também. E se você não se inscreveu, se inscreva agora. Aproveite que agora é o momento. É isso Edu, aí. o primeiro princípio, a gente vai falar hoje de dois, mas o primeiro princípio financeiro do mundo, Edu, que está em todos os livros de finança, desde do livro de finanças mais antigo que você puder ler, até do mais moderno, é produzir, Edu. Produzir. Produzir. Estou Anota aí, anotando aqui. produzir. Estou anotando. Porque o que acontece, Edu? Se a sua capacidade de produzir dinheiro ela estiver comprometida, o que acontece depois disso? Se você não produzir adequadamente a quantidade de dinheiro que você precisa, se a sua capacidade de produção de recursos financeiros estiver comprometida, você não tem como administrar dinheiro nenhum, porque você não tem. Você não tem como doar, você não tem como poupar. O que você faz se você não produz? Tanto é, Edu, que se você for ver, grande parte das pessoas que se endividaram e passaram por seríssimos problemas financeiros foram pessoas que tiveram uma perda de renda de maneira muito abrupta. Uma pessoa que perdeu o emprego ou um empresário que faliu e teve uma perda de renda acentuada e a pessoa ela deixou de produzir. Então, o primeiro princípio financeiro, Edu, é o ato de produzir. E lembrando que Bacana. aqui a gente vai trazer conteúdo, o nosso foco aqui, Edu, é trazer conteúdo específico para a pessoa física do empreendedor, para que ele aprenda a administrar bem as suas finanças pessoais, né? Então a gente trouxe uma preliminar aqui sobre a questão da separação de pessoa física e de pessoa jurídica, mas com o objetivo de que você agora consuma esse conteúdo, onde a gente vai te ajudar e te conduzir a entender os 5 princípios para que você administre bem a sua vida financeira pessoal. E o primeiro passo é esse. O primeiro passo é você desenvolver a sua capacidade de produzir grana. Então, Edu, pensa Perfeito. comigo. Imagina o empreendedor que ele produz dinheiro de maneira não consistente. Tem mês que ele produz, tem mês que ele não produz. Tem mês que entra dinheiro para ele poder pagar as contas físicas dele, mas tem mês que não entra. Às vezes entra num mês, fica 2, 3 sem entrar. Ou ele até tem entrada todo mês, mas não tem uma entrada num valor regular. Cada mês é um valor diferente. Ou imagina que você está dependendo apenas de uma fonte de renda. Então, Edu, a capacidade de produzir dinheiro, ela é o principal pilar da educação financeira. Então, você desenvolve a sua capacidade de produzir. Porque se você desenvolver sua capacidade de produzir dinheiro, aí você vai ter dinheiro para que você possa cuidar dos próximos pilares, que a gente vai tratar em seguida. Mas o primeiro é esse. Perfeito, Vitor. Então, realmente, a gente usa uma expressão errada, né? Ganhar dinheiro. Então, a gente não ganha dinheiro, né? A gente produz, né? E nessa produção você é remunerado por isso, né? Então, você é pago por aqui, por isso mesmo. Agora, tem um detalhe, Vitor. Por exemplo, o empreendedor. Existem dois tipos de empreendedores, né? Aquele que trabalha com produto, aquele que vende produto. Então, eu estou com essa caneta, eu compro e revendo essa caneta, tá? Posso comprar por R$ 1 e vender por R$ 10. Então, eu sei a margem que eu tenho nessa caneta. Seu custo que ela tem, eu sei a margem que ela tem. Então, se eu quero ganhar 10 vezes mais, eu tenho que vender 10 vezes mais canetas. Muito simples, né? E como é que faz quando é prestação de serviço, Vitor? Como que o cara separa? Porque, assim, prestação de serviço é um pouco mais delicada, porque envolve, você tem que saber exatamente quanto vale a tua hora, o teu conhecimento, o que você está aplicando, porque é muito mais difícil precificar, né, prestação de serviço do que vender produtos, né? Exatamente. Edu, quando se trata de prestação de serviço, a própria pessoa precisa entender duas coisas, né? Qual é o valor do trabalho que ela desenvolve, qual é o valor do serviço que ela desenvolve dentro do mercado que ela está inserida. Então, ela precisa entender. Então, são duas coisas. Ela precisa saber qual é o valor da sua própria mão de obra
quanto que vale a sua hora de trabalho e quanto que o mercado está disposto a pagar. Porque não adianta também você ter uma hora muito cara se o mercado, se o teu público não está disposto a pagar aquilo. Você precisa achar o equilíbrio entre essas duas coisas. Sim, exatamente. Então, é definir quanto que o mercado está disposto a pagar por aquilo e quanto que você consegue cobrar baseado na qualidade do serviço que você entrega. Porque você concorda, Edu, que tem médico. Vamos pensar, um médico é um prestador de serviço, correto? Ele não vende produto, ele vende o serviço dele. Tem médico, Edu, que produz 20 mil reais por mês. E tem médico que produz 200 mil reais por mês. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é a qualidade da mão de obra que ele entrega. É a entrega, né? Exatamente, a diferença é a entrega. É. Então, sim, se a minha capacidade de entregar um bom trabalho, um bom serviço, se a minha capacidade de mudar a vida das pessoas através do trabalho que eu entrego, ela for alta, automaticamente eu consigo cobrar mais por isso. É uma questão matemática, é uma questão óbvia. Desde que eu entenda também se o mercado que eu estou inserido está disposto a pagar isso. Às vezes, a minha mão de obra ela começa a ficar cara demais e eu vou precisar buscar um novo mercado que esteja disposto a pagar o que eu estou cobrando. Sim. Então, o prestador de serviço ele precisa ter esse feeling, né, para ele saber o quanto custa a sua hora, baseado no quanto que ele consegue entregar, e ele entender qual que é o mercado que ele está inserido para saber se o mercado está disposto a pagar o que ele está querendo cobrar. Aí entra exatamente nessa questão de produzir, né? Porque ele sabe exatamente quantos clientes ele tem que atender, o que ele precisa fazer para ter aquele X faturamento, e desse faturamento ele ter um X valor lá de renda mensal que ele se propõe, ou que ele precisa para viver, entendeu? Então, Exatamente. muito bem colocado, Vitor. Excelente exemplo, tá? Tanto de produto prestação de serviço. E Sim. agora Ô, vamos lá Edu, para o segundo. antes da gente entrar no segundo, eu só queria. Eu fiz algumas anotações aqui que é muito Hum, importante a gente passar. A primeira, Edu, sobre esse primeiro pilar, que é o da produção do dinheiro, né? Da capacidade que o empreendedor tem de produzir, o empreendedor precisa trabalhar três aspectos, Edu. Ele precisa ser estrategista, ele precisa ser criativo e ele precisa ser inovador. Para que você, como empreendedor, desenvolva a sua capacidade de produzir mais dinheiro, de aumentar o faturamento da sua empresa, para que automaticamente você possa aumentar o faturamento da sua pessoa física, você vai precisar ser estrategista, vai precisar entender um pouco mais do seu mercado, entender um pouco mais do seu negócio, e vai ter que ser inovador, Edu. Precisa, hoje, a capacidade de você criar coisas novas e de você inovar, ela é importantíssima. Você precisa olhar para o seu mercado e entender qual que é a necessidade do seu mercado que não está sendo atendida que você pode atender. O que sim. está acontecendo? Qual a movimentação do seu mercado que está acontecendo que você pode criar um serviço ou um produto novo para você atender o mercado de maneira diferente? Olhe para o seu concorrente e veja o que o seu concorrente está fazendo que está dando certo que você pode copiar. Porque É, é, a gente não tem que olhar para a concorrência, Edu, como algo negativo. A gente tem muita claro. coisa boa para olhar para a concorrência. Então, vê olhar o que seu concorrente está fazendo e copia, implementa no Até seu tem, negócio. até tem um livro bem interessante, né? Que encaixa direitinho nesse assunto que você está falando agora, que é o Oceano Azul. Não sei se você já leu esse livro. Esse não. Muito legal, recomendo a leitura do livro. O que é o Oceano Azul? Existe o Oceano Vermelho, que ele fala no livro. O Oceano Vermelho é onde está todo mundo ali, cara. Todo mundo fazendo a mesma coisa, disputando os mesmos clientes. E existe o Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? É o mesmo mercado, é os mesmos clientes, só que fazendo de forma diferente. Ninguém está fazendo, cara. Todo mundo tá usando a mesma estratégia. Você começa a analisar o mercado, é isso que você falou, começa a analisar o mercado e ver como que você pode atender esse cliente de forma diferente. Sendo mais eficaz, sendo realmente mais sendo profissional. Por quê? Quando você olha para a concorrência, o que a maioria das pessoas fazem? Qual a estratégia que o camarada tem, o empreendedor tem quando ele olha para a concorrência? Como que eu vou vencer a concorrência? Vou baixar preço. Quando ele baixa preço, cara,
ele fica desestimulado, porque ele tem que atender muito mais, vender muito mais para poder ganhar aquilo, acaba caindo o produto, acaba caindo a qualidade do atendimento, ele começa a usar produto de péssima qualidade, enfim, é uma cadeia, vai desencadeando uma série de coisas, até lá no final ele acabar se desmotivando e morrer o negócio dele, É isso aí, entendeu? Edu. É isso aí. É bem isso. Então, E para que ele esteja nesse oceano azul, ele precisa ser estrategista, ele precisa ser criativo e precisa ser inovador, né? Edu, e mais uma anotação que eu fiz aqui, que essa eu não posso deixar de falar. A gente está falando, trazendo finanças pessoais para empreendedores, a gente está tratando alguns assuntos aqui relacionados à empresa, à pessoa jurídica, mas como já foi dito aqui, o foco é a pessoa física do empreendedor. O empreendedor, assim como qualquer ser humano, deveria diversificar as suas rendas. A pessoa precisa ter múltiplas fontes de renda, Edu. Ela não pode depender de uma única fonte de renda. Porque se você depende de uma única fonte de renda, você é um cara ansioso. Porque você fica o tempo todo pensando, se eu perder esse negócio, eu vou ter dificuldade. sim. Se você tem duas fontes de renda, você ainda é ansioso, mas já melhora um pouco. Porque você sabe que se você perder uma, você tem uma segunda que vai te dar subsídio. Você não vai ficar na mão. Agora, o ideal, Edu, é que haja no mínimo 3 fontes de renda diferentes. Então você precisa diversificar as suas fontes de renda para que se uma der problema, você tem duas. Se duas der problema, você ainda tem uma. Então você tem tempo de fazer correções. Agora, quando a pessoa depende de um único lugar, além dela ficar refém daquilo, ela fica ansiosa. Porque ela tá passando, ela fica dependente daquilo. Então o empreendedor precisa ter isso em mente. O quanto mais ele conseguir diversificar as fontes de renda dele, ele vai estar melhorando esse primeiro pilar, Edu, que é esse primeiro princípio que a gente está falando, que é o princípio de você saber produzir, de você melhorar a sua capacidade produtiva dos seus recursos financeiros. Vamos para o segundo, então, Edu? Vamos para o segundo. Mas só falando aqui, em relação a essa fonte de renda, é interessante a pessoa analisar o seguinte, por exemplo, no meu caso, tá? Vou pegar um exemplo pessoal. Eu trabalho no mercado imobiliário, né? Como minha fonte principal. Mas dentro do mercado imobiliário, você pode ter mais de uma fonte de renda nesse mercado. Então, às vezes, dentro do teu próprio negócio, se você analisar, você pode ter mais de uma fonte de renda com o teu próprio negócio. No meu caso, eu tenho venda, tenho locação e tenho administração de locação. Tá entendendo? Então, são 3 fontes de renda num único negócio. Analisa o teu negócio aí, vê se realmente não dá para tirar mais uma fonte de renda do teu negócio. Com certeza dá. Dá para você criar alguma coisa aí, criar um clube de assinatura, criar alguma coisa aí, você consegue fazer uma mentoria, alguma coisa assim, você consegue realmente tirar mais uma fonte de renda do teu negócio aí. Então, bora lá, Vitor, vamos lá para o segundo ponto. E, ó, deixa eu te falar, Vitor, não vai para o segundo tópico se a galera não sentar o dedo no like aí. Se você não apertar o like, a gente vai parar agora, amigo. Parou. Muito brincadeira, gente. Vamos lá. O pessoal tá dando um monte de like aqui, Edu. A gente vai ter que continuar, viu? Soca aí, Vitor. Soca a bucha aí. Edu, então uma vez que a gente melhorou nossa capacidade de produzir, que a gente está respeitando o primeiro pilar, aí vem o segundo grande princípio financeiro, que é o de conservar. Edu, então primeiro eu produzo, em seguida eu conservo. Então, Conservar quer dizer guardar, poupar. Exatamente. Você vai conservar, poupar. Então, antes de você pensar em gastar o seu dinheiro, antes de você pagar a primeira conta, você precisa pagar a si mesmo. É que você falou conservar, veio na minha cabeça o potão cheio de azeite, assim, você colocar o dinheiro lá dentro, assim. O cara conserva. Mas a ideia é essa, é você proteger seu dinheiro, né? É proteger ele, né? Porque o que acontece, Edu? Tem muita gente que quando fala dessa questão de poupar, de conservar dinheiro, já pensa assim, mas eu pago as contas e não me sobra nada, como que eu vou conservar se não está sobrando? Mas é justamente aqui que está o erro, Edu. Primeiro você se paga, depois você paga os outros. Porque se você for deixar para pagar todas as suas contas, deixar todo mundo em dia,
pagar tudo que você tem que pagar, comprar tudo que você tem que comprar, para depois você guardar o que sobrou. Sabe quando você vai conseguir conservar e guardar dinheiro? Nunca. Sim, Sabe por quê, Edu? Porque o que não falta é coisa para usar o dinheiro. claro, com O que não falta certeza. hoje tem uma infinidade de coisas de que a gente pode usar o dinheiro. Quantas coisas que a gente não quer comprar? Quantas coisas que a gente não quer fazer? É reforma da casa, é comprar casa nova, é trocar o carro, é Ir comprar na um. padaria real, ir na padaria real. Então, o que não falta, Edu, e tá quase chegando o seu dia de ir lá, hein? É amanhã. Não, eu tô achando que a padaria real tá patrocinando você, hein, Edu. Fala aí. Ai, cara. Não, né? Não tá, Não não, tá, né, Edu? não. Os caras são duros. Mas se os caras quiser também, você não vai negar, Não, né? não, a gente faz o merchan lá. É uma fonte de renda a mais, né, Edu? Boa. Então, Edu, primeiro, existe uma expressão que é chamada dízimo pessoal. Primeiro você se paga, para depois você pagar as outras coisas. Então, de tudo que você recebeu dentro de um mês, todo o livro de finanças, Edu, todos que você vê, todos os cursos, toda a mentoria, todo o treinamento de finanças que você fizer no mundo inteiro, existe uma coisa que é unanimidade. Pelo menos 10% de tudo que você ganha é seu. Você não vai dar para ninguém, então você produziu lá. Então você pensa, vamos seguir uma sequência aqui lógica, Edu. O empreendedor estipulou o prolabore dele. Então vamos supor que ele está naquele prolabore lá de 10 mil reais. Ele transferiu o dinheiro da conta jurídica para a conta física dele. Dinheiro caiu na conta física. Primeiro ato dele, ele precisa ter uma outra conta bancária. Que essa outra conta bancária da pessoa física dele é onde ele vai transferir 10% do que ele colocou aqui dos 10 mil. No Mas é para mínimo, Edu, gastar? Esse aí é para gastar ou é para guardar? Para deixar lá? esse ele nunca vai gastar, principalmente com coisas perecíveis. É aquele dinheiro que vai ficar armazenado, é o dinheiro que ele vai usar para a liberdade financeira dele. É o dinheiro que no decorrer dos anos ele vai ser acumulado e vai proporcionar o empreendedor atingir a liberdade financeira. Porque como que você atinge a liberdade financeira? Como que você conquista uma renda passiva? Que renda passiva, para quem não sabe, é uma renda que ela entra para você todo mês sem que você tenha que trabalhar por ela. Como que Você você vai fez o atingir trabalho, né? isso? Exatamente. Como que você vai atingir isso se você não está acumulando dinheiro? Então você precisa acumular. Então primeiro você se paga. Então imagina só, Edu, caiu os 10 mil lá na conta de pessoa física, ele vai pegar R$ 1.000 no mínimo e vai transferir para uma conta que aquela conta o dinheiro vai ficar lá. Ele não será usado. Pode ser uma conta de investimento onde os juros é maior do que os juros de poupança. Né? Existem É o... investimentos que você vai. A gente não vai falar aqui de investimentos, nem vamos dar dicas de investimento, mas existe carteiras de investimentos onde você pode jogar o seu dinheiro lá e ele vai te dar uma rentabilidade maior do que a inflação e maior do que a poupança, e o seu dinheiro vai estar rendendo, e no decorrer de um período ele vai se acumular e ele vai começar a te dar juros, e esses juros vão gerar mais juros, que são os juros compostos, e no decorrer de um período, você vai começar a criar uma renda passiva. Então, Edu, esse passo de você conservar no mínimo 10%, ele é importantíssimo. Então, imagina só, o cara foi lá e conservou 10%, jogou numa conta lá de investimento. O que vai sobrar para ele? 90%. Nesse contexto que a gente está falando, vai sobrar R$ 9.000. Então, ele vai enquadrar todo o padrão de vida dele, dentro dos 90%, dentro desses R$ 9.000. Então, Então, a esses partir 90 desse. vai se tornar os 100% dele, né? Ele não Exatamente. pode contar com os 10%. Né? Isso, exatamente. E Edu, a gente está falando de 10% é o mínimo, tá? É o mínimo. Sim. O ideal é que a pessoa, no decorrer do tempo, ela consiga ir aumentando. Hoje, Edu, eu consigo, eu estou trabalhando na proporção 80-20.
Eu pago todas as minhas contas e vivo, eu enquadrei meu custo de vida, meu padrão de vida em 80% da minha renda. E 20% da minha renda é conservada, para que no decorrer de um período eu consiga atingir minha liberdade financeira. Sim. Então, hoje eu consegui fazer essa proporção de 80-20. E eu ainda quero aumentar isso para 70-30. Eu ainda quero fazer com que 30% da minha renda seja conservada. Porque quanto mais eu aumento a minha capacidade de conservar, mais eu encurto o tempo que eu vou precisar para atingir minha liberdade financeira. Uma coisa interessante, por exemplo, você está no 80-20, né? O empreendedor aí, ele pode achar que tá falando, pô, cara, tudo bem, eu acho legal a ideia, tal, a filosofia, mas eu não consigo tirar 10% hoje da minha renda para poupar. Cara, comece com o que você consegue. Às vezes você consegue tirar 2%, 3%, 5%. O importante é você começar, cara. Porque à medida que você começa, você vai ganhando, vai tendo prazer naquilo, vai ganhando gosto no negócio, né? Aí se torna uma coisa prazerosa, aí se torna um hábito. É normal, é hábito, é igual escovar um dente, não é? Então Exatamente. Edu, e falando sobre isso, é por isso que é bom a gente falar de coisas que a gente já viveu, né? É por isso que é exato, bom a cara. gente falar daquilo que a gente já passou. Eu também já teve num passado recente, antes de eu estudar educação financeira, antes de eu me especializar em educação financeira, eu não guardava nem 5%, não guardava nada. Eu não tinha o hábito de guardar dinheiro. Eu precisei estudar, aprender e criar o hábito, assim como você comentou. E, Edu, é uma coisa impressionante. Se você vive hoje com 100% do que você ganha, e você fala isso que você acabou de falar, né? Eu não consigo guardar dinheiro. Experimenta tirar 10% do que você ganha e guardar. Eu te garanto que você vai conseguir viver com os 90%. Porque quando eu fiz isso, eu consegui viver. Edu, eu consegui manter mais ou menos o mesmo padrão de vida que eu tinha com os 90% da minha renda. Então, primeiro você conserva, depois você paga as outras contas. Quando você determina que você vai guardar esses 10%, de um jeito ou de outro, você vai conseguir achar meios de viver com os 90%. O nosso cérebro ele tem uma capacidade gigantesca de achar soluções para as coisas. E uma delas é a capacidade de ajudar você a enquadrar o seu padrão de vida em 90% da sua renda. E eu estou falando porque eu já passei por isso, Edu. Quando eu tomei a decisão de guardar 10%, em tese, em teoria, eu não poderia fazer isso, porque todo o meu padrão de vida estava baseado em 100% da minha renda. Sim. Só que eu não esperei o momento perfeito. Eu tomei uma decisão, foi assim, a partir desse mês eu vou guardar 10% de tudo que eu ganho e vou enquadrar minha vida dentro de 90%. E se tiver conta que eu não puder pagar, eu não vou pagar no mês seguinte, até que eu consiga moldar o meu padrão de vida. Eu vou ter que cortar diversas coisas, eu vou ter que eliminar algumas categorias de gastos para que eu enquadre o meu padrão de vida dentro de 90%. Então, Edu, é necessário baixar o padrão de vida. Porque se você faz um ajuste no seu padrão de vida, e todo ser humano tem coisa que dá para cortar. Todo ser humano tem gastos, a não ser que ele está vivendo no limite da pobreza, da escassez, da pobreza material que eu estou me referindo. Mas se não for o caso, todo ser humano tem áreas da vida que ele pode fazer corte de custos para que ele consiga reduzir o seu padrão de vida. Sim. E ele consiga conservar. Então, Edu. Só para você saber, Vitor, um detalhe. Eu conheci um casal que eles falaram a meta deles para mim e eu achei muito interessante pegar aquilo para mim também. Falou assim, ó, nós vivemos com 90%, nós poupamos 10% e vivemos com 90%. Mas a nossa meta de vida é crescer tanto isso, que nós vamos viver com 10% da nossa renda e doar 90%. Olha que legal, cara. Uhum. Já pensou você viver com 10% da tua renda e doar 90%? É muito forte isso, cara. Muito forte. Forte e com certeza para eles que têm esse objetivo, quando eles atingir, isso daí Sim, vai ser muito prazeroso para eles, né, Edu? claro. Um exemplo, você ganha 100 mil reais por mês. Puta meta legal, né? Então você vai poupar todo mês 10 mil. Aí você eleva teu padrão, cara, de ganhos, de desenvolvimento, de mentalidade. Você bate 1 milhão. Imagine só, você ganhando 1 milhão por mês.
Você pega, você vive com os seus 100 mil, 10% e doa os 900 mil. Exatamente. Cara, que assunto gostoso, Vitor. Olha, tem coisa para falar aqui, meu amigo. Edu, dá para ficar umas 2, 3 horas tranquilo, né? Não, dá pra passar o final de semana aqui falando isso aí, cara. Você é louco, velho. Exatamente. Edu, então a gente falou aqui dos 2 maiores princípios financeiros do mundo. O primeiro, Edu, produzir. Você precisa trabalhar a sua capacidade de produzir dinheiro. Você precisa criar múltiplas fontes de renda. Você precisa ser criativo e inovador para que você consiga melhorar a sua capacidade de produzir grana. Esse é o primeiro princípio. Primeiro. E o segundo que nós falamos aqui, Edu, você precisa conservar pelo menos 10% de tudo que você ganha. Os 10%, primeiro você se paga. Depois você vai gastar seu dinheiro com outras coisas. Você vai enquadrar a sua vida e seu custo de vida em 90% da sua renda, porque 10% será conservado. E com o tempo você vai trabalhando isso para que essa proporção ainda vai aumentando. Daqui a pouco você está conservando 15 e vivendo com 85. Sim. Daqui a pouco você está conservando 20 e vivendo com 80. Porque quanto mais você conservar, e isso é uma coisa importante aqui, do que eu não posso deixar de falar, existe uma lógica científica para isso, tá? De você conservar 10%. Não é guardar por guardar, não é só por dinheiro estar lá. Quando você conserva pelo menos 10% de tudo que você ganha, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente. A mensagem que você vive com menos do que você precisa. A mensagem de que você ganha mais do que você precisa. Isso é sinônimo de abundância. O seu subconsciente, quando ele vê que você gasta menos do que você ganha, ele entende que você tem abundância. Então, quando você tem abundância, automaticamente a sua mente começa a ficar mais abundante e mais próspera. E, consequentemente, isso vai refletir na sua vida. Sem Então, dúvida, cara. não é guardar por guardar, Edu. É guardar com o objetivo de um período, você ter a sua reserva de emergência, você ter um acumulado para num futuro você poder escolher parar de trabalhar e viver de uma renda passiva. E também para você trabalhar seu subconsciente de que você é uma pessoa abundante, que você vive com menos do que você ganha, que você gasta menos do que você ganha e que você tem uma mente abundante. Isso daí vai sendo trabalhado e tudo isso vai refletindo aqui no mundo físico, no mundo material. Perfeito, cara. Sensacional, Vitor. Queria agradecer você por essa aula incrível aqui, um conteúdo riquíssimo, cara. Que isso aqui, gente, não é conteúdo aprendido em sala de aula, não, cara. Isso aqui é na prática, velho. Isso aqui é na prática, estudando, lidando, errando, acertando. É isso que é o conteúdo aqui. O nosso conteúdo é prático, 100% vivido, cara. Então, muito obrigado, Vitor, por mais essa aula incrível. Eu agradeço você que está nos assistindo aí, tá junto com a gente nessa missão. E vamos que vamos para mais um próximo episódio que vai ser mais incrível ainda. Beleza, Vitor? Um abraço, Edu. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você estar aqui, contribuir tão ricamente aqui para esse episódio. E Perfeito. Obrigado você também, empreendedor que está aqui com a gente. Nos vemos no próximo, onde a gente vai trabalhar os próximos 3 pilares ou os 3 princípios da educação financeira, para que ao final dessa série você esteja aí calibrado na sua vida financeira. Um abraço e até o próximo episódio, Edu. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau.